Olá amigos, muito bom dia a você. É sempre um prazer estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra do nosso grande Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a gloriosa volta de Jesus. E para isso nós estamos aqui convidando a você, que convida o seu amigo, a esposa, os filhos, para que possam sentar e juntos falarmos desse tema tão importante. Eu tenho um texto aqui e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Apocalipse no capítulo 1 e o verso 7. Ele diz assim, olha: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jason, eu terminei de ler um texto aqui, que João fala que Cristo virá e que todo olho vai ver ele voltar. Nós hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. Sim. Né? E as pessoas que estão em casa, elas com certeza elas estão assim ansiosas para saber mais sobre a volta de Jesus. E eu também tenho certeza, Zé, que você tem textos importantíssimos para nos falar sobre isto. Realmente Jesus vai voltar? A Bíblia apresenta assim essa promessa viva da volta de Cristo ou não? Com certeza, Sérgio, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela apresenta de forma clara que Jesus voltará. No livro de Tito, capítulo 2, verso 13, fala que é uma bendita esperança a volta de Jesus. Ou seja, a Bíblia está recheada, cheia de promessas, né? Mas a volta de Jesus é uma bendita esperança, é uma promessa especial, né? Na volta de Jesus é a razão do cumprimento das outras promessas, né? E lá no livro de João, capítulo 14, do verso 1, 2 e 3, Jesus ele promete voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, querido amigo, você percebe aqui Jesus disse, virei outra vez. Ele prometeu voltar. A primeira vez ele veio há 2000 anos atrás, veio como um servo humilde para morrer na cruz, para nos salvar, nos redimir, substituir o nosso pecado que recaiu sobre ele. Porém, ele disse, virei outra vez. Ele prometeu voltar, Sérgio, e nós estamos felizes por isso. Então quer dizer que nós podemos com certeza aguardar esse retorno de Cristo. O Senhor prometeu. Porque Ele realmente vai voltar. Sim. Jason, ainda quero ler, não só para você, mas para as pessoas que estão nos assistindo nesta manhã, aqui no livro de Atos, no capítulo 1, o verso 10 e o verso 11, ele diz assim, olha, em cima disso aqui eu quero te fazer uma pergunta. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui, Jason, nós temos uma confirmação de que em um certo momento, tá, do ministério de Cristo aqui, e isto no final, Cristo ele conversou ali pela última vez com os seus discípulos e de repente ele foi elevado ao céu. Ele subiu para o céu. E nesse momento, dois anjos se puseram junto dos discípulos e falaram assim, olha, esse Jesus que está sendo agora recebido em cima do céu pelo Pai, ele um dia vai voltar, assim como vocês viram ele ir. Entende? Então assim, a minha pergunta, Jason, é a seguinte: a volta de Cristo a este mundo, ela vai ser uma volta assim, visível, corpórea, para todas as pessoas verem ele com poder, com muita glória,
ou ela vai ser secreta? Como que nós podemos entender isso dentro da Bíblia? Certo. Essa questão. Primeiro, Sérgio, a própria forma como ele subiu ao céu já demonstra, assim, parcialmente, já responde parcialmente a sua pergunta. Porque os anjos vieram e os discípulos e os apóstolos e aquela multidão de pessoas ali estavam inquietas, querendo saber o que estava acontecendo, e eles disseram: olha, fiquem tranquilos, da mesma forma como viste subir, voltará. Ou seja, ele foi, eles estavam vendo ele sumiu nos ares, sumiu entre as nuvens. Assim Jesus virá, né? Ele vai surgir devagarzinho, e vai chegando mais próximo, e acredito que ele virá desta vez com o poder, né? Na verdade, não é que eu acredito, a palavra de Deus diz que ele virá em poder, com glória, e a palavra de Deus diz que virá com todos os anjos. Agora, para confirmar dentro da palavra de Deus, vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 24, no verso 26 e no verso 27. Vamos ler? Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus, ele quis deixar claro esse ponto de vista, a forma como ele viria. Ele tentou ele se esforçou o máximo para deixar claro: olha, não é do jeito que muitos estão pensando ou que vão pensar. Talvez, ele está dentro da casa, ele está em tal lugar. Não. Jesus estava deixando claro que do mesmo jeito que um raio corta o céu e todas as pessoas veem, assim Jesus voltará. É visível, Sérgio. Não é às escondidas, não é pela fé, não é por nenhuma outra razão. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele esteve visível, Sérgio. As pessoas pegavam nele assim, entendeu? E quando ele foi para o céu, as pessoas olhavam para ele, tocavam nele. Jesus falou assim para Tomé: pode tocar em mim. Então, Jesus virá desta forma também. Não há contexto bíblico para dizer que Jesus virá de uma forma secreta, né? Já, isso é interessante, que existe uma crença hoje, e ela assim, ela é muito grande, né? E eu digo assim, com certeza que é uma teoria, porque uma teoria é aquilo que não se existe base escriturística para ela, então se cria uma teoria sobre aquilo, ou um dogma, alguma coisa nesse sentido. Dogma, um dogma teoria. Seria mais fácil, né? Biblicamente falando, é mais um dogma, né? Porque não tem contexto bíblico para se provar. Então, assim, a crença que se tem hoje é o seguinte: olha, o mundo, ele vai passar, amigo, por uma aflição. Vamos dizer assim, uma aflição, uma perseguição, uma provação, né? E só que quando isso acontecer, Jason, a crença, o dogma diz que a igreja de Cristo não vai mais estar na terra. Entende? Por isso a volta de Cristo seria secreta, tá? Porém, eu tenho aqui alguns textos, e eu quero deixar isso aqui claro para você que nos assiste, que a Bíblia, ela diz ao contrário disso. A Bíblia, ela não afirma isso. Por exemplo, o capítulo 24 do livro de Mateus, no verso 29: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Veja bem, isto vai acontecer no tempo de grande angústia. Segundo esta crença, Jason, quando isto aqui estiver acontecendo, amigo, aqueles que servem a Cristo, aqueles que são servos de Cristo, eles não vão mais estar aqui. Porém, veja o verso 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Você percebe aqui, amigo, que Cristo virá após esta tribulação, Jason. Após esse tempo de aflição é que Cristo vai voltar. Entende? E Daniel
eu ainda quero ler Daniel no capítulo 12, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Então quer dizer que a teoria ou o dogma de que Jesus voltará secretamente e fará um arrebatamento secreto e ninguém vai perceber, não tem base bíblica, né? Olha, Jair, não tem como mostrar na Bíblia isso. Eu não consigo. Se alguém pedir para mim assim, olha, me mostra dentro da Bíblia a volta de Cristo secreta, eu não vou ter como mostrar. Porque em Mateus você leu, primeiro acontece a tribulação. Jesus mesmo também disse sobre isso, né? É que todo aquele que quiser ser realmente fiel, sincero, ele padecerá perseguição. E a aflição, ela acontecerá primeiro e depois virá o sinal da vinda do Filho do Homem, né? Correto. É uma questão de sequência. E tem pessoas que tentam explicar esses versos ainda. Eles tentam explicar, não, mas só que aqui a Bíblia não quer dizer exatamente isso. Só que eu acredito que a Bíblia quer dizer exatamente isso. Eu acredito que a Bíblia não está se confundindo. São as pessoas que se confundem e querem que a Bíblia diga o que elas creem. E elas não querem se adaptar ao que a Bíblia diz. Eles querem que a Bíblia se adapte ao que eles pensam. Aí é complicado, né? Sim. Agora veja, Daniel capítulo 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Jesus, tá? O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tem uma outra questão, Jason, que as pessoas esquecem. É que a volta de Cristo, junto com a volta de Cristo, vai haver um evento que nunca houve na face da terra. É a ressurreição. Entende? Então não tem como Cristo voltar secretamente por causa da ressurreição. Entende? Aqui Daniel fala que naquele tempo, ou seja, no tempo da aflição, veja bem, vai haver uma grande aflição, Cristo vai se levantar para fazer o quê? Para livrar, ou seja, para que estas aflições não atinjam o seu povo. Porém, o seu povo vai estar aqui. Porque imagina, se o povo de Deus já estivesse no céu, não teria necessidade de Cristo se levantar para defender os seus. Correto? Sim. Já estavam lá. Sim. Não tem mais problema. Não, o povo de Deus vai estar na terra. Correto? Aí vem o quê? O segundo evento. Depois das aflições vem a grande ressurreição. A ressurreição no qual Daniel diz que muitos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Entende? Não tem como eu entender secretamente a volta de Cristo por causa desses dois eventos gigantescos e que vai ter assim, ele vai atingir o mundo. Todas as pessoas vão verem. Sérgio, mas você disse, você leu em Daniel 12, verso 1 ao 3, não é isso? 1 ao 2. Haverá uma ressurreição e, pelo que está escrito, nessa ressurreição, bons vão ressuscitar e maus também. Sim. Então, poderia nos ajudar a entender isso aí? Porque dois grupos de pessoas vão ressuscitar. Lá em Apocalipse, o primeiro texto que eu li, Jair, sim, fala assim, ó, todo olho, eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Aí eles falam assim, aí tem uma frase assim, ó, até mesmo os que o transpassaram. Aqueles que mataram Jesus. Correto. Às vezes nós lemos aquilo ali e passamos por cima e não paramos para falar, mas de quem que a Bíblia está dizendo? Quem é essas pessoas? Quem o transpassou Cristo foi, por exemplo, assim, ó, está envolvido ali já, as pessoas que estavam diretamente envolvidas no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo. Então, esse todo olho verá não pode ser o olho da fé, né? Não. Porque aqueles que mataram Jesus, que fé que eles teriam que ter para ver a volta de Jesus? Não podia, são ímpios. Então, eles vão ver também Jesus voltando. É uma prova. A Bíblia fala, meu querido, que todo olho o verá. Agora, eu não posso filosofar em cima dessa afirmação bíblica e dizer que é olho da fé. Porque a Bíblia não fala que é o olho da fé, Sérgio. Ela fala que até o ímpio que matou Jesus vai ver. Então, é o olho mesmo, né? Correto. Olha, e Jesus tem
ele afirma aqui, Jairson, no capítulo 26 de Mateus, versos 63 e 64, veja o que o próprio Jesus fala. Jesus, porém, guardava silêncio. Isso aqui era o seu julgamento, tá? Lá diante de Pilatos. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disses. Digo-vos, porém, tem uma vírgula, agora ele fala assim, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Já isso, ali Jesus estava falando para as pessoas que estavam julgando. Sim. Para as pessoas que não tinham parte com Deus. Para as pessoas que não serviam a Deus, que eram inimigas de Deus, estavam ali matando o seu próprio filho. Aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, eu vou falar para vocês, muito em breve, vocês vão me ver. E quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando dele próprio. É porque sempre ele usa a terceira pessoa. Sim, verdade. Vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E esses homens, já não eram cristãos. Eram aqueles que estavam julgando Jesus. Correto. O contexto bíblico nos dá a entender que todos aqueles que estavam envolvidos no assassinato de Jesus, na morte de Jesus, vão ver ele voltar. Porque lá fala aqueles que mataram, dos soldados, né? Aqui fala dos sacerdotes que estavam julgando. Então acredito que pelo contexto bíblico, todos aqueles que participaram de alguma forma ou outra na morte de Jesus, verão ele voltar. Vão, com certeza vão, né? Com certeza. E isto, Jairson, vai servir para quê? Para eles ter certeza, sabe, vamos dizer assim, da injustiça que cometeram. Sim. Porque a morte de Cristo na cruz, Jairson, foi a maior injustiça já praticada na face da terra. Não existe outra. Porque ele era inocente. Ele foi julgado e culpado por coisa que ele nunca fez, né? Sérgio, eu gostaria de falar para o nosso amigo que essa crença do arrebatamento do arrebatamento secreto, ela vem junto também com aquela crença da graça barata. Ou seja, creu em Jesus, confessou, está salvo. A Bíblia diz que os servos fiéis, eles guardam os mandamentos de Deus. Isso está em Apocalipse 14:12. Está no 12:17 também de Apocalipse. Na verdade está em toda a Bíblia, né? Mas principalmente no Novo Testamento está muito claro isso, de que o verdadeiro fiel servo de Deus, ele observa o mandamento de Deus, a vontade de Deus, as leis, e ama a sua lei, né? Amam a volta dele. Então, aqueles que acreditam, ou as religiões que acreditam no arrebatamento secreto, também acreditam assim, né? Nós chamamos de graça barata porque as pessoas acreditam que não precisa observar nenhum mandamento, né? Então, e além do mais, contradizem a Bíblia também com um terceiro item, dizendo que não haverá sofrimento, não haverá perseguição, quando que a Bíblia diz que aqueles que servem a Deus, eles serão perseguidos. Então, essa crença do arrebatamento secreto diz que Jesus não voltará de verdade, vai só ser pela fé. O segundo item é que eles não creem que os mandamentos de Deus são eternos e que continuam com validade, ou seja, você não precisa mais observar nenhum tipo de mandamento. Então, é importante a gente observar isso. E outra, a tribulação, né? A perseguição dos ímpios para com os santos, eles também acreditam que não vai haver. Tudo contrariando a Bíblia. E ainda querem ir para o céu, deixar a tormenta para trás e querem estar ainda na janela do avião, Sérgio. É fácil, né? Interessante, já isso que as pessoas usam, e eu quero citar aqui um texto que eles usam para querer provar esse dogma. Tá? Olha, Mateus 24, verso 40 e o verso 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Por exemplo, eu quero ler o verso 42 e o 44. O 42 e 44 ele vai nos dar uma ideia do que o contexto quer dizer.
Aqui ele fala assim, olha, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. O verso 42. O 44, olha, por isso estáis-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sim. Quando a Bíblia, amigo, ela chama a atenção e diz assim, olha, quando Jesus voltar, de repente vai ter duas pessoas no campo, uma vai e a outra vai ficar. Pode estar dois, essa linguagem moendo, hoje a nossa geração nem conhece o que é isso, um moinho, né? Entende? Eu, por exemplo, conheço, eu já vi o moinho, porque eu não sou tão novinho assim, né? Mas hoje as pessoas não sabem o que é isso, moinho de mijola, essas coisas, tocada água. Quer dizer, era duas pessoas já que se usavam para trabalhar. E de repente um pode ir e o outro pode ficar. Acontece que esse texto, ele aqui não dá nem menção de secreto. Não. Esse texto aqui, ele está literalmente dizendo que as pessoas precisam se preocupar em se preparar para ir com Cristo, porque não é porque eu estou do teu lado, Jair, e você é um homem santo, um homem que está preparado, que quando Jesus voltar, ele é obrigado a levar eu junto. Não, se eu não estiver preparado, Jair, você vai e eu fico. É isso que a Bíblia está dizendo, entende? A salvação, ela é individual. Eu não posso me salvar pela sua santidade, e você pela minha também não. Então você tem que procurar ser santo, e eu também, e você também, amigo, porque não é assim, a salvação não é coletiva. Eu dou um conselho para aqueles que têm um pouco de dificuldade de entender esses versos que você leu, Sérgio. O meu conselho é, leia o capítulo 24 de Mateus inteiro, observe o contexto e tire as suas conclusões. Tema sempre em ler um ou dois versos isolado e tirar uma conclusão. Isso é muito perigoso. Precisamos realmente estudar os contextos daquele verso, ou daqueles 2 ou 3 versos, muitas vezes utilizado, porque muitas vezes pode ser utilizado de forma inadequada, né? Dizem assim que um texto fora do contexto pode criar um pretexto, ou seja, e nesse caso um pretexto para a crença da vinda secreta ou arrebatamento secreto, né? Muito bem, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Vamos ler mais um texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo aqui estava falando para os Tessalonicenses, deixando claro, olha só, Jesus voltará. E quando ele voltar, vai haver ressurreição. Quando ele voltar, haverá toque de trombeta. Quando ele voltar, haverá alarido. Quando ele voltar, vai ter muitas coisas, Sérgio, nosso amigo, vai ter muitas coisas que não tem como você interpretar, não tem como você filosofar em cima e dizer que não é literal. Não tem como. Fuja disso. Jesus voltará e você verá ele voltar. Agora, você precisa acreditar como a Bíblia está falando. Ele voltará nas nuvens, visível e audível, né? É muito, Sérgio, é muito claro esse aspecto dentro da palavra de Deus. E olha já, isso é a sequência. Paulo, ele dá a sequência certa. Sim. Veja bem, a sequência é o seguinte: Cristo volta, as trombetas são tocadas, os mortos ressuscitam, e nós, Paulo diz assim, e sim, nós, neste momento já, as pessoas, eu quero deixar claro aqui, e a Bíblia diz isto, que as pessoas vão ressuscitar já transformadas, tá bom? Sim. Elas vão ressuscitar incorruptíveis, elas vão ressuscitar com um corpo glorioso, e nós, disse Paulo, seremos transformados, tá? E Paulo ainda fala assim, ó, e nós não adiantaremos os que dormem, ou seja, nós não vamos primeiro do que eles, correto? Mas primeiro eles ressuscitam e depois nós somos transformados e vamos encontrar, veja bem, ó,
tanto os que morreram e ressuscitaram, como o grupo de pessoas vivas. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer assim, ó, vamos ter um encontro tanto com os que ressuscitaram, como com Cristo. Aonde? Nos ares. Sim. Nos ares. Entende? Não é aqui. Que maravilhosa promessa. Então essa, Jairson, é a sequência da volta de Cristo, muito clara. Sim. Muito clara. Eu quando leio isso, eu fico assim maravilhado, porque eu aguardo esse dia, sabe? E para mim, com certeza, vai ser o melhor dia da minha vida, sem sombra de dúvida, e tu e de todos nós, né, amigo? Não temos como negar isso, né? É verdade, Sérgio. Para finalizarmos o programa de hoje, e o último verso para nós lermos é de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, verso 18, e na sequência, o capítulo 4, verso de 1 a 3. É todos versos sequenciais. Vamos ler? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque serão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Nesses textos de Malaquias, veremos, ou estamos vendo, percebemos claramente o final do mundo, vamos dizer assim, o final da história, porque ali há uma separação entre justos e ímpios, e a diferença entre os dois só será percebida de forma nítida e 100% lá, depois que Cristo voltar, né? Quando for dado as sentenças finais, e então aqui, quando tudo finalizar, né? Quando Cristo voltar, aqueles que serão salvos, eles andarão eternamente, eles possuirão a terra, e aqueles que não forem salvos, eles queimarão como a palha, diz aqui, como a palha. Aqueles que não aceitarem a verdade e que são os ímpios, aqueles que preferiram as paixões e o amor desse mundo, eles queimarão como as folhas, os troncos, como o tronco, como o ramo, tudo será destruído. E um pouco mais para frente, no verso 3, fala claramente que os santos, eles pisarão os ímpios, no sentido de que você estando andando pela grama ali, por exemplo, o ímpio vai estar ali agora sendo adubo, né? É nesse sentido, não no sentido de humilhar o ímpio, né? Não é nesse sentido, é no sentido de que todos eles servirão como esterco, servirão como a palha, quando queima, ela é espalhada, né? E serve como adubo. Então é nesse sentido que pisarão, porque aqui fala claramente, pisarão debaixo de suas plantas dos pés, naquele dia que estou preparando. E você, meu querido amigo, de que lado você estará? O meu convite nessa manhã é que você raciocine e que faça da palavra de Deus o seu norte, que faça das Escrituras a sua âncora segura, o seu guia. Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você precisa fazer da palavra a fonte segura do trilho que você está seguindo nesse mundo, os conselhos de Cristo. Cuide muito com os conselhos filosóficos que existem nesse mundo. Abandone, se ampare na palavra de Deus. É a única segurança que você tem, é a única certeza de que você está no lado certo. Eu desejo que Deus continue abençoando você, que Deus continue do seu lado, e eu convido você para que vamos orar juntos, encerrando essa mensagem. Querido Pai Celestial, nesta oportunidade nós te agradecemos, porque Cristo prometeu voltar.
Ele disse que voltaria outra vez, e desta vez para levar para a eternidade, para a posse da nova terra, todos aqueles que estiverem preparados. Queremos, Senhor, estar prontos. Queremos, Senhor, fazer parte desse número que vai estar capacitado a olhar para Jesus voltando e não terá medo. Ao contrário, sabemos que aqueles que não estiverem preparados fugirão e pedirão para que as rochas caem sobre eles e os esconda da volta de Jesus. Mas nós queremos estar de pé, preparados por Ti cada dia, pelo Teu Espírito em nossos corações, para que possamos recebê-lo e sermos levados por Ele até os ares. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.